Deu certo? Tô. Tô com a médica aqui em casa. Quanto uma média de... Bom, então agora sim, estamos, minha sogra. Eles estão perguntando aqui com quem eu estou conversando. Quem que me avisou aqui? Milena. Milena, obrigado, tá? Você não fala, depois eu ia ter que gravar de novo, aí ia ter que fazer todo o serviço de novo. Vou voltar ao raciocínio, tá? Então, estávamos falando sobre o balanço orçamentário, para a gente poder detalhar e entender. Então, o quadro principal, ele é uma coisa só que a gente costuma separar porque é muita informação. Então, primeiro tem um quadro de receita e um quadro de despesa logo abaixo. A gente vai ver item por item, tá? Separando as informações. Eu só queria que vocês entendessem que ele é um só. E aí, depois, aqui embaixo, se a gente fosse fazer tudo, viriam os anexos, restos a pagar, outras situações que são apresentadas dentro do contexto orçamentário, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nos itens aqui. Eu quero que vocês aproveitem aí e tirem as dúvidas de acordo com o que a gente for discutindo. Então, primeira leitura que vocês vão fazer. Se tiver pequeno ou se tiver que precisa que eu marque alguma coisa, vocês vão me falando, tá bom? Beleza, Milena, maravilha. Então, vamos lá. A primeira leitura que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, a identificação em cima. Então, toda prefeitura tem que detalhar, assim como quando a gente faz o balanço patrimonial de uma empresa, a gente coloca lá todo o CNPJ, a descrição da atividade da empresa, né, endereço também pode se colocar, outras informações complementares que ajudem a identificar quem é o dono daquela informação. Mesma coisa aqui. Como a gente não está falando de uma prefeitura específica, o nome é Prefeitura Municipal genérico. Data é muito importante, obviamente, em toda demonstração contábil. No caso das prefeituras, é muito comum que a gente tenha também a identificação de hora, né, para esclarecer em que momento específico aquela informação foi extraída do sistema. Então, não é incomum a gente ter lá um exemplo, foi feito às 10 horas da manhã do dia 31 ou do dia 1º de janeiro de 2022, etc. Tá bom? Então, lembrem-se que, primeira coisa, que a gente está falando de janeiro, mas o orçamento ele é anual. Então, algumas informações aqui ficam incompletas por enquanto, a fim de que sejam complementadas ao longo do exercício, ao longo do ano. Né? Não o exercício atividade, mas o exercício, como nós discutimos na aula de princípios orçamentários aplicados aqui à contabilidade pública. Né? Então, o ano civil coincide com o ano, ou o exercício financeiro, como a gente chama nesse contexto aqui. Então, vamos lá. Primeira leitura, receita orçamentária, que são os tipos de receita, lembram disso? A gente vai ter, então, receita corrente e receita de capital aqui sendo classificadas. Todas elas vão passar pelas diferentes etapas. Primeiro, previsão inicial e previsão atualizada. A nova legislação, a 4.320 de 64, com algumas atualizações, disse que seria necessário fazer essa separação, tá? Mas se a gente vai na original, vai na perspectiva antiga, em balanços mais antigos, a gente só acha uma única previsão. E agora, nos tempos atuais, com o MCASP padronizando todo esse processo, a gente tem as duas previsões, sempre. A inicial e a atualizada. Qual que é a diferença de uma para outra? Né? Para nós aqui, nenhuma, mas no dia a dia de uma forma mais prática. A inicial é aquela no momento de elaboração da LOA e encaminhamento para o Poder Legislativo. A atualizada é posterior a este processo, né? E aí já é mais próxima ao exercício financeiro propriamente dito, ao ano que vai se iniciar. Tá? Então, a gente vai ter, então, uma troca de informações, né, onde a prefeitura vai conseguir, com o passar do tempo, corrigir uma informação eventualmente que estava desatualizada. Aí a metodologia de cálculo vai ser explicada em nota explicativa, vai ser avaliada, obrigado, vai ser detalhado com maiores informações de acordo com a necessidade que a prefeitura precisa apresentar. Tá? Mas, via de regra, a gente viu naquele quadro demonstrativo, né, na primeira parte aqui, que a gente separa lá uma previsão de receita por categoria, a gente tem também as despesas por categoria econômica, ou neste caso aqui por função. Então, a partir dessas informações, ela vai atualizando aquilo, né, o seu resultado final para ser apresentado. E aqui nós estamos como se fosse prestando contas temporariamente em janeiro, apesar do exercício não ter acontecido como um todo,
mas já dá para elaborar um balanço para a gente ver a dinâmica do processo. Então, da previsão inicial para atualizada, quem eu sempre devo considerar como mais relevante no sentido de informação tempestiva? A previsão atualizada. Ela, inclusive, é a que vai ser categorizada aqui a partir da nossa metodologia de cálculo. Por isso, a letra A, tá? Então, é como se eu tivesse ali uma atualização da informação e a letra A, ela já vai entrar num esqueminha de contas, porque depois dela eu vou ter a previsão realizada com a categorização, ou enfim, a avaliação de um saldo final, né, que no nosso caso está negativo, porque o exercício não aconteceu ainda como um todo, eu já expliquei isso, mas é basicamente letra C igual B menos A, ou seja, receita realizada menos previsão atualizada. Né? Então aí eu preciso fazer essa continha, todos os balanços orçamentários têm essa dinâmica, justamente para dar uma informação precisa de qual foi o saldo para se avaliar a diferença. Por quê? Lá na frente a gente vai fazer a análise das demonstrações contábeis. Então, na análise, o que eu vou ter que entender e compreender? Quando eu comparo receita realizada com previsão atualizada, eu consigo perceber se houve diferença, né? Então, aquele meu orçamento, eu consigo ver se ele está próximo à realidade do que está acontecendo, se ele está muito distante, se a minha previsão foi menor do que a receita realizada, eu tenho um indicador, se ela foi maior, eu tenho outro indicador, se ela foi igual, eu vou ter outro tipo de indicador. E assim eu vou avaliando a informação de acordo. Então, todas as colunas servem para isso, para separar essa informação, e aí a gente basta seguir a sequência, né? Receitas correntes, a gente já estudou um pouco, são os impostos, taxas e contribuições. Aqui eu separei, né, para tentar trazer uma informação mais detalhada. Receitas de contribuições, no caso, as contribuições de modo geral, desculpem, patrimonial, serviços, transferências e outras receitas correntes que a gente não teve nenhuma. Então, quem que está presente? Os impostos, e o imposto aqui no caso é o IPTU. Quem que está presente são as taxas. Aí, a partir dessa informação, eu vou caminhando para a direita, né, numa linha horizontal. Então, o IPTU em cima, a minha previsão atualizada era igual à previsão inicial. Porém, a receita realizada neste período do IPTU foi quanto? R$ 10.000. Como é que eu sei disso, né? Como é que eu preenchi essas informações? Previsão inicial, eu puxei do nosso demonstrativo geral. Tá? Então, eu vou buscar essa primeira informação justamente no nosso demonstrativo aqui. Tá? E a partir desse conceito, ou até mesmo no próprio exercício, né, a gente tinha a mesma informação sendo apresentada aqui, receitas e depois as despesas, como eu já fiz essa segregação para vocês, pessoal, juros da dívida, outras despesas correntes, daria também para preencher lá no final. A parte de execução que a gente fez é que interessa. Por quê? Aí no balanço orçamentário é como se eu trouxesse só o saldo final. Então, vocês lembram que no débito e crédito a gente teve uma das contas envolvidas, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Vamos pegar lá a situação, por exemplo, lançamento de ofício aqui. Lançamento, deixa eu, só um minutinho. Eu ia falar para vocês dessa continha aqui, ó. Lançamento número 4, arrecadação de taxa. Eu fui e joguei isso para o razonete de receita realizada, R$ 10.000, né? Então, dentro desse conceito, eu observo ali, inclusive, eu acho que eu troquei, né? Eu não lembro. 10.000 receita de taxa, o balanço orçamentário está trocado. O IPTU foi 8.000. Deixa eu só confirmar aqui. Ah, tá, perfeito. Então, 10, tá certo. 3 e o lançamento 8. Aqui, lançamento 8. Não, tá trocado no nosso livro Razão ali. Eu vou ter que fazer uma correção para vocês aí. Na verdade, era para estar constando o lançamento 5, né? E não 8 aqui. Vocês também não me ajudam, né? Não, aí só me complica. Lançamento 8. Eu acho que na hora... Aqui, ó. Receita a realizar. Desculpem, tá? Vou ter que corrigir naquele arquivo que vocês têm aí também. Era para estar, na verdade, o lançamento 5, né? Mas é o mesmo princípio, tá? Como eu creditei receita realizada, eu estou creditando o razonete em receita realizada. Eu só digitei o número do lançamento errado ali. Mas, enfim, o raciocínio prático vai ser o quê? A partir disso, volta lá para o balanço. Qual foi a minha receita realizada? R$ 18.000, né? Então, vamos olhar aqui. Receita realizada, separando-se, então, impostos e taxas. Aqui está trocado também, deveria estar 8.000 de impostos e 10 de taxas.
Aí depois vocês corrigem no de vocês aí, enquanto eu não alterar lá, tá bom? Mas o valor final é o mesmo, né? Então vai bater do mesmo jeito, vai continuar 18 mil no total do mesmo jeito. Então, de onde veio esses 18 mil? Foi tudo aquilo que foi arrecadado. Onde é que eu olho isso? No razonete de receita arrecadada. É aquele razonete que eu vou trazer para o balanço orçamentário na hora de fazer esse processo de montagem. Então, na hora de fazer o balanço patrimonial, a gente não fecha uma razão do banco, razão do estoque, razão do veículo lá dentro do imobilizado, e joga o saldo final para o balanço patrimonial. A prática aqui é a mesma, tá? É só porque aqui a gente está trabalhando com contas de natureza ou de informação orçamentária. Então, às vezes, o nome é diferente, mas o princípio por detrás da contabilidade continua sendo o mesmo. Então, é daqui que eu extraí aquela informação, sabe? Só para deixar claro para vocês. Só estava invertido aí os valores, porque o IPTU foi 8 mil e as taxas 10, então. Mas continua os 18 mil, que é o valor do razonete, tá? Então, na dúvida, montou todos os razonetes, fez todo o débito e crédito, depois eu vou revisar para ver se não tem nenhum outro lançamento que eu troquei o número aí, mas eu acredito que agora ficou certo. Então, fez todo o processo do débito e crédito, aí passou para o razão, montou o razão orçamentário, monta, então, o balanço orçamentário. Livro razão patrimonial, monta o balanço patrimonial. Livro razão de controle, em tese, ele nos ajuda a ter uma dimensão para algumas situações, tanto do orçamentário, quanto do patrimonial, quanto do financeiro também. E o financeiro usa os dois, né? Vai usar tanto o orçamentário quanto o patrimonial também, beleza? Aí, no balanço orçamentário, eu faço um fechamento de saldo. Então, qual é a premissa ou a ideia dele aqui, então? Previsão atualizada, receita realizada, saldo final. No caso nosso aqui está negativo, pelo motivo que eu já expliquei para vocês. O restante zerado eu acho que eu não preciso comentar, né? Aí ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Que daí eu vou falar dos subtotais aqui, sobre essa parte de Até cima. aí tá tranquilo, professor. É só a previsão mesmo, né? O... Não, até aí tá bem tranquilo essa parte aí. Isso. Então lembrem-se assim que aqui eu tenho todos os razonetes, né? Como a gente, se vocês quiserem pegar só o livro diário, usa para treinar um pouco, por exemplo, pega o livro diário, né, e não usa o meu livro razão, monta um separado para vocês. E aí começa a montar. Então, monta um razonete previsão inicial da receita, 100 mil. Aí, a hora que você chegar no final, vai ter que estar assim, né, porque foi feito um lançamento nela, você apura um saldo final. Dotação, a parte de despesa, mesmo esquema. A partir daí, desse saldo final, é esse razonete. Nossa, gente, desculpem. Esse razonete você tem que jogar ele para o balanço orçamentário. Então, o que, que eu tenho que decorar da estrutura do balanço orçamentário? Conjunto de todas as receitas que houverem, né? As classificações aqui em tese você tem que saber quais são as correntes e quais são as de capital. Tem uma outra parte aqui no meio desse bolo todo, né? Que eu não coloquei, que é a parte de dívida e outras renegociações, refinanciamento, etc. Que aí eu achei que não seria tão interessante para a gente discutir agora, mas se vocês pegaram um modelo da prefeitura, vai ser isso aqui. E aí, a partir dessa previsão inicial, lancei aqui, é o meu saldo final do razonete. Previsão atualizada. Se eu tivesse feito essas etapas, uma inicial, aí um razonete para atualizado, eu só ia transferir um saldo de uma coisa para outra. Então, seria a mesma informação. Por isso que eu só repliquei ela aqui, mesmo não tendo razonete. Receita realizada é o razonete da receita realizada, propriamente dito, porque daí ele separa a informação entre previsão e execução de orçamento. E saldo final é uma continha matemática simples, um menos o outro, né, seguindo essa sequência. Só toma cuidado para nunca fazer receita realizada contra previsão inicial, né? Por isso que a gente usa essa nomenclatura aqui, letra A, letra B e letra C. Eu não posso, isso aqui a gente só usa como um parâmetro inicial realmente de avaliação, mas depois ela acaba não sendo tão útil assim. E aí os subtotais são quem? O 1, que é receita corrente, o 2, que é capital, soma-se, né? Logo, 100 mil mais zero, igual a 100 mil. Previsão atualizada, 100 mil mais zero, igual a 100 mil. Receita realizada, 18 mil, que é a nossa receita corrente aqui neste caso, mais zero de receita de capital, total 18 mil. E aqui, pessoal, vocês lembram que a gente estuda no balanço patrimonial que a gente precisa fazer bater o saldo do ativo e o saldo do passivo, né? Os totais, efetivamente. Aqui a regra é quase que a mesma. Só que quem que eu vou procurar fazer ficar igual, bater, digamos assim? Receita realizada com a coluna de despesa empenhada. Estão vendo aqui, ó? Total geral da despesa empenhada.
A despesa tem outros estágios que a gente já vai comentar, mas é importante que quando vocês fizerem o balanço a primeira vez, usando esse modelo, usando um exemplo que vocês encontrem por aí, que vocês se lembrem disso. Despesa empenhada é como se fosse ali total do passivo, né, e total do ativo no caso das receitas. Não que seja exatamente igual o conceito, mas, enfim, vocês me entenderam, eu acredito. Então, esta coluna tem que ter um total, né, que a gente está somando aqui, igual a esta coluna. É assim que eu sei que o meu balanço orçamentário está correto, beleza? Então, isso é um critério de avaliação, inclusive, eu posso cobrar isso de vocês. Elabore lá o balanço orçamentário, beleza. Aí, de acordo com essa elaboração, o saldo total da receita realizada tem que ser tanto e o saldo da despesa empenhada tem que ser tanto. Esses dois valores, eles precisam bater, tá? Basicamente pela regra do seguinte, porque eu não posso empenhar, eu não posso pagar despesa sem empenho, isso é lei, né? E eu não posso empenhar se eu não tenho recurso vinculado a isso. Não vinculado, talvez essa não seja a melhor expressão, mas se eu não tenho recurso para justamente comprometer esse recurso. Então, a ideia por detrás aqui, no sentido mais teórico, seria esse. A receita realizada é o nosso indicativo, ou a base, o parâmetro pelo qual se organiza o empenho das despesas. E empenho é o quê? É organizar, assumindo o compromisso e dizer, olha, nós vamos pagar. Então, aí liquidação, verifica se está tudo certo, pagamento, desembolsa o dinheiro. Mas é só para vocês entenderem a dinâmica do processo, né? E aí, quando você memoriza essa parte, fica mais tranquila para fechar esse balanço. Então, aqui das receitas, beleza, tranquilo. E no balanço orçamentário, então, dentro do quadro principal, eu também preciso mostrar as despesas. Então, dotação inicial e atualizada, mesmo princípio, ok? E aí, da dotação inicial até a atualizada, a gente já vai considerando, passa pelo estágio do empenho, depois a gente vai ter as despesas liquidadas, despesas pagas, fazendo essa separação, e aí eu vou fazer um cálculo. Vejam aqui, saldo da dotação, né? Eu estou considerando quem? Letra E menos F, efetivamente. Então, quem que é a letra E menos F? Dotação atualizada menos despesa empenhada. Eu estou comparando a dotação mais recente, a informação mais recente que eu tenho, com aquilo que foi comprometido, né? Com aquele empenho, aquela programação de pagamento. E aí eu encontro esses valores, ok? Então, o raciocínio segue a mesma lógica, acredito que não é tão complicado assim de entendermos. E de cima para baixo, agora na vertical, eu apenas faço aquela separação, despesas correntes, despesas de capital. E aí depois faço um somatório desses dois. Lembrando que no caso das despesas, a gente vai ter grandes grupos, pessoal em cargos, juros e outras despesas, que é o que a gente está trabalhando, né? Justamente para facilitar um entendimento aqui. Então, como é que a gente chegou nessas informações? De acordo com os nossos livros razão, né? Então, de acordo com aquilo que aconteceu ao longo do diário e todo o processo. Então, mais uma vez, o somatório desses 71, se vocês observarem aqui no nosso exercício, é exatamente aquilo que a gente previu, né? De acordo com as informações obtidas e passadas. Então, se a gente fez aquela previsão, isso precisa efetivamente ser demonstrado, né? Então, a partir desse raciocínio, a gente vai seguindo. Fizemos todo o livro diário. E o que aconteceu no livro diário no sentido das despesas, né? Variações patrimoniais diminutivas? Foi a parte da execução, tá? Por isso que vocês não podem se confundir. Então, dotação inicial é aquela fixação inicial, dotação atualizada, aquela nossa fixação, só que mais atualizada. A parte do empenho é onde a gente considera, então, o que foi registrado como ato e fato propriamente dito de natureza orçamentária. Aí depois o liquidado, porque às vezes eu posso ter uma despesa empenhada, mas ela não chegou a passar pelo estágio de liquidação, ela não chegou a passar pelo estágio de despesa paga, mas já foi empenhado. Então aparece aqui, mas não vai aparecer aqui. Por isso que às vezes a gente pega um balanço de uma prefeitura e vê essas diferenças, né? E aí, se eu não sei o que significa empenho, o que significa liquidação, pagamento, como estágios da despesa, eu vou ter dificuldade de interpretar essa informação. Aqui está tudo igual, porque a gente praticamente fez tudo num dia só, né? Empenhou, liquidou, pagou, tudo no finalzinho do mês, no fechamento do exercício. Beleza? Então, aí, fechando o raciocínio, a gente só está trabalhando com despesas correntes, a gente faz um somatório total, e aí é justamente o grande segredo, né? O superávit, ele vai ser o resultado da nossa observação e a diferença, né, entre um e outro para fechar o balanço, digamos assim. É como se a gente fizesse uma apuração de lucro ou prejuízo orçamentário.
né? O termo correto não é esse, é superávit, porque eu tive ali uma expectativa, uma superação em relação às despesas, né? Eu consegui arrecadar mais receitas. Lembram? Quem que a gente compara? A receita realizada, 18 mil. Com quem? Despesa empenhada. Então, eu arrecadei 18 e empenhei ou comprometi, né, das minhas despesas ali, do meu recurso, 8.775. A diferença entre um e outro vai ser, por lógica, vejam aqui, 18 menos 8, 9.215. Né? Então, aí o superávit é lançado dessa forma justamente para justificar a diferença entre um e outro, né, fazendo com que essa coluna, os valores sejam iguais, ou seja, fiquem empatados aí como o princípio básico que a gente conhece para fechar o balanço patrimonial, se aplica também aqui. Né? Só que especificamente nessa linha, digamos assim, nessa coluna, nessas duas. Receita realizada com despesa empenhada. Beleza? Ficou claro essa parte? Então, a gente lança aqui o superávit, né, para fechar o total geral. Vejam que ele não é lançado aqui nas outras, porque não há distinção, né? Eu não tenho, a minha previsão inicial é de 100 mil, a minha dotação inicial é de 100 mil, a minha previsão atualizada é de 100 mil, a minha dotação atualizada também é de 100 mil, né? Aquilo que a gente conversou na última aula. E aí os processos depois, né, para avaliar aí os estágios de acordo com as variações e se houve ou não a situação de restos a pagar. E aí chegamos a um saldo final, então, de 91.215. Esse 91 mil aqui, ele vai representar justamente aquilo que a gente tem ainda à disposição para o próximo exercício. Né? O próximo mês, vamos colocar assim, para não confundir uma coisa com a outra. Então, se na próxima tarefa eu passasse para vocês o mês de fevereiro, a gente ia ter, então, uma continuação, e dentro desses 91 mil é o que a gente ia trabalhando, até que uma hora isso chega e diminui. Então, tudo que eu tinha de receita realizada, ou a previsão inicial, melhor dizendo, né, eu vou acabar comprometendo com algum tipo de despesa, seja ela corrente, na forma ali das categorias que a gente viu, ou também despesa de capital, de acordo com as regrinhas adotadas, né, e respeitadas aí as orientações da legislação. Certo? Dúvidas, curiosidades? Ficou alguma coisa mais confusa? A montagem dele, a estrutura? Querem que eu explique mais alguma coisa? Que a nossa aula hoje é sobre o balanço orçamentário, tá? Mas vocês podem falar lá da aula anterior também. Eu só gostaria de saber ali por que o superávit ficou 18 mil. De onde você pegou as informações? Não está olhando para a tela na hora, né? Aqui, ó. Ficou 9, quer dizer. Ficou 9. Isso. Ele é a diferença. Eu estou avaliando aqui a soma desses dois, no caso, para totalizar os 18 mil, tá? Então, aqui, o superávit, ele é a diferença entre a minha receita realizada, 18 mil, né? Tá vendo aqui em cima? Contra a minha despesa empenhada. Então, seria mais ou menos assim, na contabilidade comercial, a gente não faz lá RE, receita menos despesas, né? E custos inclusos aí como despesa, no caso. Então, receita menos despesa, eu tenho resultado. Essa é a ideia. Aqui vai ser a mesma lógica. A gente só chama ele de superávit por causa da nomenclatura da legislação mesmo, né? Então, é preciso incluir. E é interessante que, assim, por exemplo, aqui, superávit, ele é lançado na coluna ou no quadro, digamos, das despesas. Se eu tivesse tido um déficit, que também, eventualmente, pode acontecer ao longo de um exercício, ao longo de alguma situação, eu vou ter, então, que lançá-lo aqui, na coluna, ou no quadro, melhor dizendo, das receitas, para equiparar, para igualar esses dois lados aí, sempre, tá? Então, se vocês verem algum balanço lá que tem aqui no quadro de receitas orçamentárias, o déficit com valores e não zerado, digamos assim, em todos aparece, né? Mas se tiver o valor, aí você já sabe que ela teve um déficit de acordo com a receita realizada comparada com a despesa empenhada, beleza? E aí vai ser lançado na parte da receita. O superávit é lançado na parte da despesa, para justamente equacionar esse processo, tá? É para que fiquem, então, esses totais iguais, né? A diferença entre um e outro vai ter que ser lançado em algum lugar. Né? Que raramente, inclusive, vai acontecer de exatamente a minha despesa empenhada totalizar aqui no meu subtotal esses mesmos 18 mil. Né? É uma situação, assim, no dia a dia, na prática, nos exemplos que a gente tem, é muito difícil disso acontecer. E teria que ter um equilíbrio muito perfeito e a dinâmica, a burocracia do processo não é tão perfeita assim. Mas deu para entender?
Deu sim, agora fez sentido. Eu só não estava olhando para a tela na hora, eu me perdi tudo. Beleza, mais alguém? Deixa eu já dar uma olhada em quem está por aqui. Tranquilo, professor, já essa parte para fazer isso aí e analisar tá bem tranquilo, tá? No momento. Falando um pouquinho mais alto, Luan, não consegui entender, pegou muito vento. Tá no helicóptero, Luan. Se estiver com fone, puxa um pouquinho, que daí eu acho que vai ficar melhor. É que eu tenho um avião dentro de casa aqui, professor. Tranquilo. Só repete para mim. Até o momento, eu tinha só falado que até o momento tá bem tranquila. Era mais aquela dúvida também do Alisson, que não sei o que aconteceu. No momento eu foquei no nada. Pensei na morte da cabrita. Tranquilo, acontece. E da aula anterior, todo mundo conseguiu entender lá, ver o débito e crédito, ficou claro o suficiente para vocês, o plano de contas? O que vocês acharam da aula anterior? Sendo bem sincero, eu vi a outra, né? E aí, aí tinha mais uma, aí eu não vi essa daí. E essa vai ser a mais importante de todas, tá? É a aula número 12, que é a escrituração. Professora, eu tive dificuldade, na verdade, foi no lançamento lá no diário mesmo. Aí eu tive que ficar voltando a aula só, né? Aí você fala rapidinho, mas aí eu consigo acompanhar, eu coloco no mais lentinho. Ah, tá. E tá tudo tranquilo. Ah, mas eu acho assim que. Então, a senhora acha melhor assim a gente refazer todo o exercício mesmo para a gente entender, né? Porque questão do lançamento do diário é só fazendo mesmo, de perceber, né? Porque senão. Assim, você precisa ter claro na sua cabeça alguns pilares fundamentais. O primeiro, né? O que significa débito e crédito? Aí eu pressuponho que por essa disciplina já está no quarto semestre, salvo engano, né? Não é, pelo menos no terceiro já passou, né? Quinto semestre. Quinto semestre, boa. Então, quarto é a pública 1, né? Mas basicamente, assim, entender o conceito de débito e crédito que eu me refiro é no sentido de origem e destino da aplicação ou do recurso que está sendo trabalhado. Por quê? Porque a leitura tem que ser feita assim. Então, quando eu faço aqui, ó, cadê a letra A? Então, assim, em 1º de janeiro, a prefeitura lançou de ofício a receita programada para o IPTU. Ali eu já preciso criar na minha cabeça um raciocínio de qual é a origem e qual é o destino da operação. Tá? Por mais que eu não esteja falando ainda de dinheiro entrando e saindo de caixa, débito e crédito não tem nada a ver com isso, tem a ver com origem, né? Crédito significa isso, confiança, e o destino é o débito. Então, a partir dali, eu já começo a montar essa estrutura, aí depois eu só vou aplicar o plano de contas. Então, vamos voltar lá para o primeiro lançamento, só para exemplificar. O caso do IPTU. Estou lançando de ofício. Então, qual é a origem da operação? Por que a gente chama de VPA? Porque é uma receita. Então, naquela leitura que eu fiz da letra A, eu já tenho que entender que se a prefeitura está lançando, neste caso do IPTU, propriamente dito, que ela tem essa possibilidade de ofício, porque o fato gerador se condiciona à data do dia 1º de janeiro de 2021, e não necessariamente a manifestação do proprietário da terra, no espaço urbano e tal. Diferente de outras situações que, por exemplo, o ICMS só acontece se houver circulação de mercadoria, esse é o fato gerador dele. O IPTU, a propriedade já me dá o direito de fazer a cobrança. Então, neste caso, eu preciso interpretar que a origem vai ser uma receita. E aí entra o que eu comentava isso com o Alisson agora há pouco. Você vai dominar esse conceito de débito e crédito com as classes, né, que a gente viu do 1 até o 8, que no nosso, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso plano de contas. A gente vai ter, então, patrimonial, depois orçamentário e controle. Então, tudo que está aqui, ó, do lado esquerdo, né, dentro dessas diferentes classes de informação de natureza diferente, é natureza devedora. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu debito uma conta do ativo circulante, eu aumento o seu saldo. A partir dessa leitura é que a gente começa a entender melhor esse conceito. Então, crédito, receita, porque a natureza da receita é credora. Então, eu estou dizendo que aumentou aquela conta de receita. Pensa lá no razonete, né? Se eu partir desse princípio, também se aplica. Então, aumentou a receita é a origem da operação, natureza credora, aumenta o ativo. Por quê? Porque eu lancei lá o meu direito a receber.
Daí entra a outra classificação, que é o outro pilar. Como é que eu determino qual conta utilizar? Aí eu vou partir do seguinte princípio. VPA e IPTU, receita de IPTU. O que significa isso? IPTU é um imposto. Imposto faz parte de quem? Dos créditos tributários. Eu já recebi? Não. Eu tenho a receber. Então, eu tenho um crédito tributário a receber. Foi assim que a gente fez a composição, no que culmina, né, efetivamente, nesse lançamento de débito e crédito aqui. Né? E aí, partindo desse princípio, desse plano de contas que eu resumi para vocês. Então, eu não lançaria, por exemplo, débito 2.1.1, vai ser essa outra conta aqui da natureza, de natureza credora, pessoal a pagar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Estaria completamente errado. Então, vejam, está aqui o nosso créditos tributários a receber, aumenta, então, portanto, quando eu faço um débito. É claro que, assim, né, se vocês não estão acostumados a usar esse tipo de raciocínio, demora um pouco, fica um pouquinho confuso, mas a premissa básica é a mesma que eu comentava para ele antes. Eu vou estudar, e, de novo, aquela ideia da teoria da contabilidade. Né? Eu não sei como é que vocês foram nessa matéria, mas é de lá que vem isso aqui. Então, a partir dessa classificação que se montou o plano de contas, né, e o da Federação Deus o livre, é gigantesco. Então, assim, eu acredito que eu mostrei ele, disponibilizei ele para vocês também, mas para trabalhar com tudo aquilo lá, seria um Deus nos acuda, né? Então, aqui eu preferi manter o que seria interessante de uso prático, realmente. E assim eu sigo o mesmo raciocínio para qualquer lançamento. Então, arrecadação de taxa, como é que eu vou saber se é orçamentária, patrimonial ou de controle? Eu vou definir e delimitar de acordo com o que está acontecendo. Se essa taxa estava prevista no meu orçamento, então tem natureza orçamentária por trás. Quando esta taxa é arrecadada, ela afeta o meu patrimônio? Sim, porque entra dinheiro. Então, tem natureza patrimonial. E se tem natureza patrimonial, por efeito, né, faz parte do que a gente chama de controle da administração financeira, que é essa disponibilidade de recurso, que são as classes 7.2 e 8.2 que eu comentei com vocês, que era o que a gente ia mais utilizar de forma prática. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo, olha, tem tanto disponível. É como se fosse um controle de caixa, mas ele não se limita aos fatores que o caixa, as informações que o caixa apresenta. Né? Ele está vinculado à ideia um pouquinho além do caixa, ele segue muito mais a ideia do princípio da competência, como a gente fala. Por quê? Porque não necessariamente entrou no caixa, mas já fica disponível. Né? Porque tem ali a previsão de arrecadação, porque pode ocorrer alguma circunstância nesse sentido. Então, aí eu vou montando. Então, se tem receita, aí eu vou avaliar que estágio que eu estou. Receita a realizar para a receita realizada. Então, vejam que aqui eu estou fazendo mais uma vez débito e crédito. E aqui, ó, nada mais é do que uma transição entre contas. Eu já tinha um saldo na receita a realizar, debito lá para poder diminuir, porque, olha só, mais uma vez, código 6.2, vou lá para o plano de contas 6.2, está deste lado. Então, significa que crédito aumenta, débito diminui. E assim eu vou seguindo esse raciocínio. É claro que, como eu falei, se vocês não usam isso no cotidiano, se vocês não partem dessa premissa, aí tem que voltar um pouco, estudar essa teoria, para daí conseguir dominar esse processo. Mas se vocês relembrarem lá toda a teoria de atos e fatos, talvez a única coisa que não tenha no setor privado, que a gente usa no setor público, vai ser o conceito da separação entre ato administrativo e fato contábil, que aqui a gente considera tudo. Então, o ato ele já é potencialmente modificativo no sentido patrimonial, então ele vai ser registrado do mesmo jeito pelas contas 7.1 e 8.1, controles credores, controles devedores, respectivamente. Né? Então, 7, controle devedor, 8, controle credor, corrigindo. E aí, nesse raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte, para fazer essa montagem, eu preciso ter uma leitura muito clara de todo o processo, né? De todos os estágios. Muito comumente, quando tem arrecadação, no caso da receita, né, lembra que aí aqui o professor está falando da arrecadação como sinônimo de recolhimento, tá? Mas em via de regra, na parte da arrecadação, né, porque aí transita por um agente intermediário, recolhimento é quando chega no cofre público, efetivamente, acaba toda a receita, ela chegou onde devia chegar. Mas em tese, na arrecadação, eu vou ter sempre esses 3 lançamentos. Nos 3 grandes grupos, nos 3 subsistemas. Outros tipos de lançamento, como por exemplo aqui o lançamento, só o estágio de lançamento, né, do IPTU,
eu já não vou ter uma informação tão completa assim. Por isso que a gente só fez um débito e crédito nessa parte. Ou na parte da fixação, né, previsão da receita, fixação da despesa, a gente só trabalhou com uma conta. Por quê? Previsão da receita não é execução. Se não é execução, não tem como ser recolhimento e nem empenho. Ou liquidação e pagamento. Então, não mexe na execução, você só mexe com a previsão, qual das contas dentro do plano de contas que só trabalha com o planejamento e o orçamento. Classe 5, e aí, efetivamente, na hora que começa a executar, classe 6, controle de execução desse planejamento e orçamento. Então, assim, vai seguindo uma dinâmica, obviamente, né? Mas, resumindo o raciocínio, sim, vocês têm que pegar do zero, começar a fazer, observar, conta por conta, para realmente, inclusive, se der, se vocês quiserem praticar para dominar, o ideal é que, ao longo dos lançamentos, vocês já vão montando os razonetes. Principalmente em situações como essa, empenho, liquidação, pagamento, né? Que eu coloquei os 3 aqui. Porque daí você vai ver, ó, crédito disponível. Primeiro ele aumenta lá no seu saldo, depois ele vai diminuindo e todo esse valor passa para o crédito empenhado a liquidar. Aí no outro estágio ele sai do crédito empenhado a liquidar e passa para o liquidado a pagar. E aí depois do liquidado a pagar ele passa para o liquidado pago. E efetivamente até que ele se conclui dentro de uma avaliação de um resultado, etc. Beleza? Então a mecânica do processo, né, é feita originalmente pela mesma teoria contábil que vocês estão acostumados. É que os fatos, as coisas que acontecem, a gente não faz uso no dia a dia, porque a gente faz no dia a dia a contabilidade comercial, né? Aí aqui tem que pensar como prefeitura, para daí chegar ao conceito de falar, poxa, então o IPTU, para mim, como prefeitura, é uma receita. Né? Pessoal e encargos, igual eu coloquei aqui, juros da dívida, outras despesas correntes, para mim, é uma despesa, e se é uma despesa, é uma VPD. E aí eu tenho que lembrar de toda aquela teoria que a gente estudou ao longo do processo. Tá? Eu me empolgo, né? Aí a pergunta era só, tem que começar do zero? Sim, mas eu só quis fazer questão de explicar isso para vocês saberem o rumo que vocês têm que tomar. Porque senão aí daqui a pouco vocês vão estar querendo me bater, porque é muita coisa. Esse semestre tá de lascar. Nós já está sendo um banco, porque nós estamos estudando contabilidade de instituições financeiras. Nós está sendo uma prefeitura. Nós está sendo uma indústria. Ai, 3 planos de conta diferentes. E rateando os custos, deixando bem claro. Mas e ó, eu vou dizer para vocês, aproveitem, estudem bastante, porque daí vai chegar no final da faculdade, vocês vão querer fazer o exame de suficiência. Aí, meus amigos, ali o negocinho vai apertar, hein? Contabilidade pública, contabilidade de custos, contabilidade das instituições financeiras, gerencial, e assim vai. Direito público, direito empresarial. Aproveita para estudar de agora, do 5º semestre, porque se deixar para o 7º, vocês vão querer morrer de tanto estudar. É complicado. Mas é parte da vida, né? Vocês têm que sair da faculdade prontos para atuar em qualquer coisa, sabendo pelo menos o mínimo, né? Os 50% daquelas questões. Então, 25 significa que vocês sabem o suficiente numa visão geral. Aí, a hora que escolher a carreira, aperfeiçoa, volta a estudar de novo, melhora o que tem que melhorar e toca o barco. Dúvidas gerais aí? Da minha parte, eu já complementei aqui o que eu precisava, beleza? Era só realmente para mostrar para vocês o balanço orçamentário, a fim de que eu pudesse explicar cada uma das colunas. Vocês viram que não é muita coisa, repete muito, né? E os saldos são de acordo com os razonetes, então também não tem muito o que inventar aqui, não. É só para quando vocês olharem agora o balanço orçamentário da nossa prefeitura ou do governo federal, que seja, vocês saibam como fazer a leitura. Então, primeiro lê todas as receitas, depois lê todas as despesas, aí encontra-se se houve, né, um superávit ou um déficit de acordo. E aí, mais para frente, na análise lá, a gente vai fazer os comparativos, né? Receita contra receita, despesa contra despesa, receita contra despesa, efetivamente, para poder fazer a análise do balanço orçamentário propriamente dito. Deixa eu interromper aqui já para não ficar muito longo, que o